Calendário dos aniversariantes. Mês de março 2024. Do Japão, quero uma máquina de filmar sonhos. Para registrar nas noites de verão meu corpo astral leve, feliz, risonho, voando alto como um gavião. Que filme dentro de minha cabeça todo pensamento raro que eu mereça, toda ilusão a cores que apareça, toda beleza de sonhar em vão. Do Japão, quero também um trem-bala de coco para atravessar túneis do dissabor. Quero um microcomputador barroco que seja louco e desprograme a dor. Visitar um templo zen budista, conversar com um samurai futurista que me dê pistas sobre o sol nascente, que me oriente sobre o novo amor. No Japão, quero uma geisha que em poucos minutos da minha queixa faça uma paixão, descubra novos sentimentos brutos e enfeitiçada tome um avião. E a gente vá viver num outro mundo, para lá do terceiro, quarto ou quinto mundo, onde a rainha seja uma açucena e a divindade a pena do pavão. Do Japão, Gilberto Gil. Essa foto é do tempo de Celinha e Dodô. Essa imagem é um alojamento escolar, que é a imagem de um contínuo começo de casa, família, para uma escola inovadora de período integral nos anos 60, 62, 65, e depois essa escola técnica em semi-internato, com o currículo quase normal das demais escolas, aliadas à disciplina práticas de campo, bota e macacão, 66 a 68, é o ISIP. Período de muito aprendizado, cultural e de vida. Tempo em que, com recursos financeiros moderados
ensinaram a escolher e aprendi onde gastar. Planejamento necessário para alcançar os primeiros objetivos traçados e depois tudo o mais possível. Época de muita caminhada noturna para atingir metas. Hoje, vivo desse princípio de aprendizado e com o consequente objetivo possível alcançado. É isso. Viajar, coisa boa. E viajar de navio pela segunda vez em 2007 foi demais. Saindo de Santos, indo beirando a costa brasileira, conhecendo Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Olinda, João Pessoa, Natal e Fortaleza, e depois voltando de avião até Guarulhos. Em terra firme, conhecendo culturas populares, folclore, as coisas, as comidas, os artesanatos. Foi interessante, porque eu não tinha muita vivência dessas coisas. Dentro do navio, aquela comilança, meu pai do céu, comida de manhã, de tarde, de noite e shows noturnos. Tudo muito divertido, mas separei só 2 pedacinhos de emoção para compartilhar aqui com vocês. O primeiro foi à noite, uma apresentação de um conjunto de choro e um dançarino elegante, cheio de charme, o Rafael. O choro dançado por ele foi Pedacinhos de Céu, de Valdir Azevedo. Se não fosse uma barreira humana que estava instalada à minha frente, a imagem teria ficado melhor. O segundo foi de manhã, nas dunas de Natal, e tivemos a companhia de Dona Vera, uma senhorinha de seus 80 e tantos, que ao ser perguntado a ela se queria o passeio de bug normal ou com aventura, ela mais que depressa optou pelo segundo. Estamos na foto com ela momentos antes de começar. Para quem nunca andou por lá, trouxe um pouquinho dessa alegria para vocês. Como sempre eu peço, apreciem sem moderação. Essa é a foto da primeira grande viagem de moto que fizemos para conhecer as serras do sul do país. Rio do Rastro, Corvo Branco, Rastro da Serpente, entre outras. Essa é do primeiro dia antes de descermos a Serra da Graciosa. Realmente é fantástico andar de moto, sentir o vento, a natureza, fazer parte da paisagem. É uma aventura e uma sensação que só quem anda sabe como é e quem não anda não sabe o que está perdendo. Por isso eu digo, moto é vida. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por tudo que fez por mim. Depois, a Cristiane que me socorreu sem demora, ok? Sabe, Rê, minha história de hoje é triste e alegre ao mesmo tempo. Você sabe, tendo AVC, a Cristiane me levou para o PS da Unicamp e lá correram comigo. E disseram a ela para chamar quem precisasse, porque eu não amanheceria. Isso, dia 27/9/2005.
exato 18 anos e 5 meses. Depois fez a cirurgia, tive alta depois de 30 dias, internada. Aconteceu algo interessante. Entre idas e voltas no ambulatório da neurocirurgia, contando 2 anos e 3 meses depois do ocorrido, foi o professor Dr. Edmur que me atendeu. E ficou bravo comigo, porque depois de tudo que passei, não era para estar conversando com ele, e sim debaixo da terra. E me perguntou, como você conseguiu? Você tem que agradecer 25 horas por dia. Ele me disse que eu sou um milagre. Então eu disse a ele, eu tenho um Deus e quando ele não quer, ele não solta a folhinha. E se ele não soltar a folhinha, ela não cai. É por isso que eu estou aqui. Ele ficou comigo, ok? Foi isso que ocorreu comigo há tempos atrás. Hoje estou aqui. Quero também agradecer a meus irmãos, cunhados, cunhadas, correram muito comigo. Sou pura gratidão a todos. É isso, meu anjo. Beijo. Uma das muitas diferenças que destacam a aventura do vocacional é sua capacidade de caminhar na frente, de enxergar o futuro, de dialogar com o que vai acontecer. A gente nem tinha muita ideia dessa verdadeira revolução, mas o fato é que esse olhar futurista acontecia em quase todas as matérias. Guardo uma experiência que é apenas um exemplo e que ocorreu com a disciplina de Estudos Sociais, que era coordenada pelo inesquecível professor Newton César Balzan, e que combinava as matérias de História e Geografia. Naquele dia, o professor nos convidou para observar e falar sobre nossas experiências no campo e na cidade. Muitos de nós tínhamos passado a infância na cidade, ou ainda na cidade e no campo. Naquele ano de 1962, o ginásio ficava a 3 quadras da zona rural. Uma simples cerca de arame farpado separava esses dois mundos. De um lado, a rua asfaltada, água encanada, luz elétrica. Do outro lado, algumas roças e o pasto para animais. Algumas casas ainda sem tratamento de esgoto. Hoje, menos de 15% das famílias brasileiras estão morando no campo. De cada 100 pessoas, 85 vivem na cidade. Naquele princípio dos anos 60, era o inverso. A aula do professor Newton chamava a atenção justamente para isso, o crescimento das cidades e o encolhimento da zona rural. Falava como a vida se transformava à medida que as populações se mudavam para as zonas urbanas e como as cidades iam se industrializando. Hoje, as mudanças anunciadas naquelas aulas de estudos sociais já são realidade. A cerca de arame farpado que passava a 300 metros distante do prédio do vocacional, hoje desapareceu. As áreas rurais, com suas pequenas roças e criação de gado, se transformaram em condomínios, espaços de lazer e parque industrial. As mudanças previstas e anunciadas naquelas aulas de estudos sociais já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. A maioria dos nossos pais trocou a roça pela fábrica de tecido em Americana, de operário para passar a pequeno empreendedor. Os filhos e netos já estão nas universidades. No mundo todo, nos grandes centros urbanos, nas universidades e centros de pesquisa, a vida nas cidades passou a ser estudada em busca de uma melhor qualidade de moradia. Hoje
Centenas de cidades do mundo todo têm programas para uma cidade inteligente. As áreas urbanas estão sendo melhor ocupadas e as pessoas estão vivendo melhor, seja na cidade, seja no campo. O homem, como gestor dessas terras, está mais preocupado com o meio ambiente. A gente nem sabia, mas essa preocupação que agora toma as notícias dos jornais, as mudanças climáticas, o desmatamento, as enchentes, já eram assunto do vocacional nos anos de 1960. É por isso que eu digo que o vocacional enxergava na frente. Obrigado. Quando me formei professora, eu queria muito trabalhar. Fui até Carioba, a escola em que eu estudei, e me inscrevi como substituta efetiva. Foi um período muito bom, fiz muitas amizades, ficava meio período na escola e ajudava as professoras, e quando alguma faltava, eu ganhava o dia. Aí ficava mais feliz ainda, né? As crianças em Carioba chamavam a professora de mestra. Eu me sentia assim muito importante. Mais tarde, consegui vaga para trabalhar com educação infantil. Aí, as crianças chamavam a professora de tia. Até que resolvemos trabalhar com as crianças sobre ser professora, educadora. Então, as crianças teriam que nos chamar de professora. Nós recebíamos algumas crianças da creche que ficavam o dia todo enquanto as mães trabalhavam. E aí, meio período, ficavam na EMEI e o restante na creche. Foi muito difícil acostumar as crianças a nos chamar de professora. Até que um dia, uma menina da creche me chamou de tia. Aí conversei com ela novamente e expliquei para ela, eu sou a professora, tia é a irmã do papai ou da mamãe. Ela me olhou toda sorridente e falou, ô tia, professora. Isso ficou marcado na minha vida, eu nunca esqueci. Essa é uma experiência que eu tive, é a minha história. Ô, tia professora. As fotos com minhas netas mostram minhas prioridades para a família, em primeiro lugar. Então, não poderia esquecer do vocacional, que por anos foi uma extensão da minha família. Muita gratidão por tudo. Tem muitas lembranças do vocacional, porque, embora tenha ficado um ano só, foi um ano muito intenso para mim, uma escola completamente diferente daquela que eu saí, na chamada escola primária. E essa escola em período integral, tinha que ficar o dia inteiro, tinha que almoçar na escola, era uma sala para cada coisa, e a gente ficava andando pela escola o dia inteiro, dentro dos horários que a gente tinha. Eu lembro de muita coisa, que é a primeira vez que me ensinaram como fazer a escala do mapa, como é que media a distância numa escala, usando a escala do mapa, numa aula do professor Newton e a professora Miwako, uma sala que era para eles. Ele colocou os atlas à disposição da gente e explicou como é que fazia isso. Outra história também interessante que aconteceu, que eu me lembro bem,
Foi na época da FIDAM. Eu fui carregada de buscar uns lenços, né, que foram feitos para serem vendidos lá na FIDAM, com desenhos do vocacional e tal. E pediram para a gente buscar onde estava a Dona Olga, no hotel onde estava a Dona Olga. Eu não me lembro quem que foi comigo, ou se eu fui sozinha, só sei que fui lá, pedi os lenços para ela, trouxe um punhado e deixei na mão de quem era para ficar. E depois levei uma bronca danada, porque eu tinha que ter contado quantos lenços eu tinha tirado de lá e colocado lá. Que mais? Que outra história mais? Essa foto, por exemplo, que aparece aí, tem a ver com um dia de exposição de trabalho, né? Ainda a gente não tinha o uniforme pronto, a gente tinha que apresentar um trabalho e eu tô com uma folha de papel mais do que eu tinha que dizer. E tava ali com o papel na boca, morrendo de medo de falar bobagem. Então são muitas histórias de vocacional, mas tem que ser com calma. Um abraço para todo mundo e mais uma vez obrigada para aqueles que participam desses meus vídeos. Um dia especial. Aos 20 anos, Pedro comemorando sua entrada no curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E a avó, essa tá rindo, feliz e babando de orgulho. Olá, Regina, será que esse pequeno texto está bom? Um grande beijo da sua sempre professora. Aí eu pergunto para ela, olá professora, a senhora consegue contar num áudio do telefone essa importante conquista na vida do seu neto? E ela responde, com certeza, Regina, não fosse uma faringite forte que me deixou praticamente sem voz, eu faria o seu áudio com o maior prazer. Acontece que essa faringite foi ocasionada por Covid e agora está difícil falar com clareza. A voz está baixa e rouca. Sorry, fica para outra oportunidade, minha querida amiga e aluna. Posso usar a foto do seu texto? Perguntei. Claro que sim, Regina, e eu agradeço de coração. São circunstâncias da vida que às vezes temos que passar. Obrigada pela compreensão. Uma boa noite para você. Beijos. Chegou 2024 e de repente 50 anos de casada, bodas de ouro. Nessa trajetória de vida, me tornei mãe de 3 filhos e avó de um neto. Essa conquista me faz pensar que por esse caminho fui deixando muito de mim. E agora tenho uma certeza. Ter chegado até aqui me confere uma sensação de ter cumprido e ainda cumprindo uma missão. Hoje me sinto agraciada pela cumplicidade, companheirismo, amor e de tantas coisas que se teve que abrir mão para prosseguir numa união crescente e saudável. Minha história tem a ver com alguns sacos de papel do supermercado Paca, que existia na década de 60 em Sorocaba, no tempo em que fazíamos o curso normal no Estadão. Usei 4 deles para fazer uma composição de personagens baseada na história dos 3 porquinhos. Lembro-me que naqueles anos a gente confeccionava inúmeras coisas e preparava aulas para os momentos de estágio na escola primária estadual mais próxima. Guardei esse material comigo por todos esses anos. E em 2013, no momento de formação continuada, Nascei do Meu Coração, eles foram usados novamente para contar uma história diferente, onde monitoras, professora e eu
que era OP, nos divertimos para valer. E essas sacolas de papel puderam mais uma vez fazer a festa, só que dessa vez para adultos. Patrocinador aqui é esse aqui, ó, Supermercado Paca, de Sorocaba, da década de 60. Isso aqui é um material que eu guardei quando eu era professor, quando eu era estudante de magistério. Eu fiz isso aqui para dar nota, para ganhar uma nota da professora. E trabalhamos uma aula em cima desse teatrinho dos 3 porquinhos. Então, é o saco de supermercado, que não existe mais, né? Eu ia perguntar onde arranjou, Isso é mercado. Isso é supermercado Paca. Esse é o patrocinador aqui, ó, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Acho que a Paca tem pagodor. Sabe, Regina, minha vida foi marcada de muitas histórias. Muitas historietas, pequenas historinhas. Meu casamento, como o de muitas amigas, eu creio eu, não foi tudo flores e foi tudo tão fácil assim. Eu tinha casado fazia 1 mês, mais ou menos. A história eu acho engraçada hoje, mas na época eu não achei engraçada, não. Agora, quando eu conto, a gente ri da história, porque eu discuti com meu marido, né, com o Vande, que eu chamava de Tuco, e ele me chamava também de Tuca. Eu briguei com ele 1 mês depois, eu não lembro nem porquê, só ficou marcado que eu falei para ele assim: eu não preciso ficar com você, eu tenho família, meus pais me amam, eu vou voltar para casa dos meus pais. Você é muito grosso. Você é sem noção brigar comigo. Imagina, eu não fico aqui nem mais 1 minuto. Só sei que eu virei as costas e fui para casa dos meus pais. Eu morava na mesma rua. Eu sei que essa história não é muito alegre, não, mas acho que vai bater com alguma das minhas amigas que talvez também tenham passado por isso. Só sei que eu me desentendi com ele, falei: eu vou embora para casa da minha mãe e do meu pai. E desci a rua e fui para casa. Cheguei lá, qual não foi minha decepção? Que minha mãe abriu a porta, minhas 2 tias atrás, pareciam 2 pitbulls. O que você está fazendo aqui, menina? Eu tinha 19 anos, né? O que você está fazendo aqui? O que está esperando? Eu não estou entendendo, são 10 horas da noite. O que você veio fazer aqui? Nossa, não deixaram nem eu contar a história nem nada, me mandaram de volta. E eu nervosa, chorando, porque eu tinha discutido com ele. E fui. Fecharam a porta na minha cara e me mandaram de volta para resolver a história com meu marido. Que ele era 100%, que ele era um bom rapaz, que ele é isso. Só falaram bem dele e me malharam. Acabaram comigo. E assim eu tive que voltar para casa com o rabinho entre as pernas e chorando no caminho. Tive que bater na porta da minha casa e pedir para entrar. Quer dizer, meu orgulho foi ferido além de tudo. Porque eu não tinha para onde ir. Eu estava sem carteira, sem dinheiro, sem nada. E essa foi a minha história. A história da minha vida. Ficou marcada, porque nunca mais eu discuti com ele. Numa briga assim, uma coisa mais séria.
Era só briguinha que a gente ficava, não fala mais comigo, e virava a cara por um dia, 2 dias. Eu sempre me lembro das histórias engraçadas que aconteciam quando eu lecionava na educação infantil. E essas histórias, muitas vezes, foram conversas, né, em reuniões depois que eu virei orientadora pedagógica. Enfim, tem 3 que eu me lembro bem e eu tive a felicidade, inclusive, de depois encontrar alguns alunos quando eu voltei a trabalhar na escola onde eu iniciei a minha carreira. Uma delas aconteceu com uma menina, na época menina, agora mulher, com 3 crianças, que se chamava Vilene. Ela pediu para ir ao banheiro, quando voltou chorando, falando que tinha perdido a Chuquinha. E aí eu disse: onde você perdeu sua Chuquinha? Minha Chuquinha nova que estava no meu cabelo. Onde você perdeu a Chuquinha? Ah, na patente. E vai para lá e vem para cá, me leva, onde que é essa patente? Aí eu aprendi com ela, que era do Paraná, né? Ela tinha vindo do Paraná para Campinas, que patente é o vaso sanitário. E a Chuquinha estava lá na água, e aí bota a luva e tira a Chuquinha e lava e desinfeta a Chuquinha da Vilene. E eu reencontrei a Vilene depois de anos, quando eu voltei a trabalhar na mesma escola. Tinha um garoto também chamado Eduardo, e toda vez que eu tô num lugar que tem correria tal, eu me lembro dele, porque a escola tinha um corredor muito comprido e eles pediam para ir ao banheiro e minha sala era a última, no final do corredor. E era um corre-corre e eu tinha medo deles caírem, então ele voltou correndo e eu disse: Eduardo, já não pedi para não correr no corredor? Uai, mas não chama corredor? Então, entre essas e outras, a gente vai aprendendo e se divertindo e, na verdade, acho que se educando mutuamente. Tem uma outra que também é engraçada. A gente estava observando os quadros, numa época eu trabalhava com os quadros dos pintores, e a gente observando os animais do quadro A Floresta, do Cândido Portinari, e eles falando o que eles estavam vendo, o que eles estavam achando de mais legal no quadro, e um menino chamado Ricardo virou e falou: nossa tia, esse é um pinteiro muito bom. Então são as deduções da língua portuguesa que estão na cabeça deles, os saberes. Aprendi que patente é vaso sanitário, e as deduções de que por que não correr no corredor. E é isso, Regina, que a felicidade da gente foi educador é que as memórias deles ficam na gente e a gente vivos na memórias que eles devem ter também da gente. Então são as memórias que circulam por aí. Um abraço, um beijo. Tenho muitas histórias para contar do tempo que eu fui OP na educação de Campinas, mas nesta eu ainda era orientadora pedagógica substituta no ensino fundamental. Para não me alongar demais, digo o que aconteceu em 29 de fevereiro de 2000.
num momento de reunião de OPCPs, onde as diferentes concepções pedagógicas eram postas na mesa e à prova de paciência de todos nós. Não me lembro quem começou a falar, mas fui anotando e pedindo mais. E o texto, quase que original, foi sendo construído por várias vozes, ficando carregado de humor e criatividade. Ter estado nesse dia no Ceform com esse grupo me valeu experiência e categoria pedagógica para embasar minhas teorias. Por que o frango atravessou a estrada? Era realmente um frango? Será que para o frango a clareza dos limites da estrada? Quais as perspectivas de inclusão, permanência e sucesso caso alcance o outro lado? O que significa realmente atravessar a estrada? Será apenas um olhar à estrada ou a partir desse olhar teria achado melhor permanecer desse lado? Sob quais perspectivas o frango olhou a estrada? Lançou um olhar cartesiano ou holístico? For um frango sócio inteiracionista, talvez não atravessasse sozinho. Será piagetiano? Será que o frango atravessou a estrada para mostrar que é preciso ter coragem para vencer desafios? Será que com chuva atravessaria ou escorregaria? O frango estava de boné ou sem boné? Mascava chicletes? O frango tem pré-requisitos para atravessar? Os conhecimentos prévios do frango e ou da estrada foram considerados? Que concepções temos do frango? Que concepções tem o frango? Que concepções proporcionaram habilidades, competências ao frango para permitir sua travessia? Finalmente, duas respostas elucidativas, embora longe de serem definitivas, nos fazem reportar a questão primordial. Por que o frango atravessou a estrada? Ao lado, ele nos tenta dar a primeira resposta. Eu apenas queria chegar do outro lado. Mas as pessoas começaram a fazer tantas perguntas. Mas na nossa visão, o frango atravessou a estrada graças à intervenção do orientador pedagógico que, segurando em si o pescoço, resolveu a situação e, após superar um difícil conflito cognitivo, conseguiu finalmente atravessar em segurança. E como era professor no container do Parque Galinhel, o frango teve mesmo que atravessar, também por causa do curso do NTE. E para jogar uma bolinha, porque ninguém é de ferro, mas foi pela passarela, é claro. E no dia do meu aniversário, sem querer, a gente lembra desde cedo. E naquele dia, ninguém me liga da família, bem entendido. Nem um filho vem me dar um abraço, ninguém que estava trabalhando me telefona, um silêncio mortal. Verena no trabalho, Vanessa no trabalho, Carlos, nada. Lá pelas tantas, já perto das 19 horas, eu já estava muito chateada. Já estava assim, querendo ir dormir. Quando a minha filha, com a maior cara de pau, diz assim: vamos comer uma pizza, porque eu não quero fazer jantar. E eu entrei no carro e fui com ela. De repente ela parou numa boatezinha linda, parou o carro e pediu para eu descer. E todos estavam lá. Filhos, netos, amigas, foi uma coisa maravilhosa. E aí está uma foto para registrar esse momento tão feliz da minha vida. Um beijo para todas que estão me ouvindo.
Histórias vividas no Sei Cristiano Osório de Oliveira foram inúmeras, mas hoje não vou me estender nelas, apenas lembrar de uma que aconteceu numa certa festa junina em 2013. Contei uma história auxiliada pelas crianças e pelos adultos que estavam presentes. A personagem principal era muito famosa naquela época, 10 anos atrás, e foi muito divertido fazer o papel de contadora da história, ciceroneando essa apresentação. Para mim, que adorava dar suporte aos profissionais que se envolviam nos variados projetos temáticos com suas turmas, foi muito bom. Mas muito bom mesmo. Sem mais para dizer, quero mais uma vez agradecer àqueles e àquelas que participam comigo nesses vídeos calendários. Beijo! Boa tarde para todo mundo. Eu tô aqui com esse chapeuzinho malandro aqui para contar uma história. É uma história que aconteceu numa fazenda aqui pertinho da escola, na Fazenda Santa Genebra, que foi do Barão Geraldo de Rezende, que o Cristiano Osório de Oliveira comprou e virou fazendeiro. Quem é o seu Cristiano Osório de Oliveira? Olha só o Cristiano Osório de Oliveira aqui. Ei. Faz tchau pra turminha, seu Cristiano. Tchau. O seu Cristiano Osório de Oliveira morreu. Aí deixou a Fazenda Santa Genebra pro filho dele, José Pedro de Oliveira, e pra esposa do seu José Pedro, a dona Jandira. Quem é a dona Jandira? Olha aqui a dona Jandira, gente. Faz tchau pro pessoal, dona Jandira. Faz tchau. Dona Jandira era uma pessoa muito caprichosa. E na frente da casa da Fazenda Santa Genebra tinha um jardim muito lindo e cheio de flores. Aí nessa fazenda, além desses bichinhos todos, essas flores todas, tinha uma galinha. Tinha uma galinha. E o nome dessa galinha, como é que era, gente? Galinha Pintadinha. Solta a música da Galinha Pintadinha aí, DJ. Eu sou a Lígia e eu escolhi enviar essa foto porque ela resume bem o meu momento agora. Ela foi tirada em fevereiro de 2024, é bastante recente. Eu fui ao Pico das Cabras, em Joaquim Egídio, porque eu queria ver o pôr do sol. Eu tenho tido bastante contato com a natureza. Sempre gostei de ambientes mais ligados à natureza, em especial as montanhas e águas. Essa foto foi uma busca de paz, né? Eu fui até lá para ter esse contato e buscar um equilíbrio. Então eu enviei essa foto porque ela representa o meu momento atual, um momento de busca, de paz interior. Olá, eu sou a Shirley e essa foto linda é uma lembrança maravilhosa com amigos que eu reencontrei em Minas no ano passado. Foi um dia maravilhoso, rimos, relembramos muita coisa legal da juventude. São amigos de longa data, amigos preciosos, daqueles que valem mais que todo ouro da terra, sabe? Pois é, cantamos juntos por muito tempo, em vários lugares. E foram momentos preciosíssimos na minha vida. Posso dizer que a música tem um papel muito importante na minha vida e na minha relação com a minha vida espiritual. Minha filha nem precisa dizer a alegria dela aí
quando viu a minha alegria ao lado deles. Amigos são presentes, né? Essa é uma verdade imutável. Amigos são presentes. Contar uma história do tempo que eu fui professora de geografia para o ensino fundamental é muito fácil. Costumo rir dos meus infortúnios, escrevi e até fiz muitos textos e poesias a respeito. Basta ver um tiquinho desse vídeo, que vai aparecer depois desse texto, para ter uma ideia de que foi esse período da minha vida. Se quiserem conhecer o vídeo, poema inteiro, é só acessar meu canal no YouTube, Regina Célia de Vera, e procurar pelo capítulo 6, pensando em acertar sempre mais. Foi uma época bem maluca, na qual aprendi muita coisa com pessoas que me ajudaram a entender, a aprender a lidar com adolescentes e a dar um jeito de sobreviver no cotidiano de uma escola pública municipal em Campinas.